lugares onde se refugiou. O movimento de mulheres negras, ou Momunes, foi criado há 22 anos com a proposta totalmente de fazer um trabalho em cima da cultura do negro. Nós, mulheres que nos reunimos para fazer esse trabalho, na maioria éramos professoras. E nós sentimos a necessidade de ir para as escolas e fazer um trabalho de conscientização da raça negra e empoderar as crianças negras que não tinham nenhuma referência na escola. Chegava na época do 13 de maio, se falava da escravidão, a criança ficava até desolada com isso, porque depois começavam a tirar, fazer chacota em cima deles, que eram escravos e tal. Então, mas de repente, nós, como entidade, sentimos a necessidade de fazer um trabalho social voltado para mulheres, não só negras, mas todas as mulheres que estivessem em situação de risco. E criamos a casa que demos o nome de Recomeçar, que hoje atende mulheres em situação de vulnerabilidade e que cresceu de uma tal maneira que nós já temos esse atendimento em Sorocaba há mais de 15 anos. Também nós sentimos a necessidade de outras coisas, de acolher crianças, de formar essas crianças, e independente de negras ou brancas, mas que essas crianças tivessem um acolhimento de uma maneira que os preparasse para a vida. Hoje nós temos na cidade de Sorocaba uma prestação de serviço com crianças, com mulheres, adolescentes e ainda junto com o trabalho cultural. O Momunes hoje tem toda essa prestação de serviço na cidade de Sorocaba e cresceu muito. E nessa semana estamos inaugurando uma nova prestação de serviço, que é o Rumo Certo, que vai cuidar desse adolescente que sai da casa de acolhimento. Olá, meu nome é Camila. A minha história começou no Momunes através da Casa Lar São José, que é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Essas crianças, elas são encaminhadas para o Momunes, na Casa Lar São José, através do Conselho Tutelar ou da Vara da Infância, a partir de alguma denúncia por alguma negligência familiar. E essas crianças ficam conosco na casa até uma decisão da juíza, né? Se eles retornam para essa família ou se essas crianças vão para adoção. A partir disso, neste momento que essas crianças estão com a gente aqui no Momunes, a gente passa a cuidar, a ser a família dessas crianças, né? Então toda a educação, a escola, projetos, ensinamentos, questões de saúde, emocionais, porque essas crianças vêm com uma estrutura emocional muito fragilizada, né? E quanto o trabalho do Momunes é importante na vida dessas crianças, né? Foi uma ruptura grande, que perda dessas famílias, e a gente passa a ser a família dessas crianças. Então nós cuidamos com muito amor, muito carinho e dando o nosso melhor para essas crianças e dando uma estrutura de um novo rumo e uma nova história para elas. O Momunes Educação é a realização do sonho da nossa organização, que ela foi idealizada e fundada, né, na sua grande maioria a diretoria da nossa organização é formada por professoras, né, professoras que vieram da rede pública, principalmente de ensino. Então é uma oportunidade que nós temos agora, através dessa ferramenta que é a gestão compartilhada de recursos do poder público municipal, levar essa educação afrocentrada, né, que vai valorizar e reconhecer principalmente as diferenças desde a primeira infância, está levando para as comunidades que nós atendemos, que hoje nós estamos com 3 unidades escolares, né, 2 na região norte da cidade e 1 na zona leste. Nós estamos hoje com uma comunidade escolar que envolve 360 alunos, né, são 360 famílias, né, mais todo o nosso corpo diretivo, né, o corpo docente, das mais variadas etnias, né, das mais variadas comunidades e regiões da cidade. Então o impacto social para a nossa cidade é muito grande, né, é uma forma de educação diferenciada, né, tendo as etnias e as diferenças como grande ferramenta pedagógica, né, de didática, e acreditamos que isso vai fazer um impacto para as futuras gerações. A Casa de Acolhimento Recomeçar é atendimento para mulheres e seus filhos até 18 anos,
em situação de vulnerabilidade social que necessitam de um lugar para ficar e se acomodar durante o período para que elas consigam se reconstruir, criar autonomia e seguir a sua vida com seus filhos, futuramente na sua própria residência. O acolhimento Recomeçar, o Mumunis oferece atendimento psicológico, social, oficina de geração de renda, oportunidade de emprego, encaminhamento para essas mulheres, para que elas consigam elaborar um currículo. As mulheres já estando no acolhimento, elas têm autonomia para sair, procurar um emprego, retornar, desde que elas não estejam com os filhos, né? Porque quando tem criança pequena, aí não fica mais difícil para ela conseguir essa autonomia. Por isso que a gente oferece oficinas dentro da casa, para que elas consigam ter uma renda fixa. As mulheres são encaminhadas pelo serviço assistencial da cidade, ou muitas vezes, por causa dos filhos, pelo Conselho Tutelar, e espontânea também. É importante ressaltar que o movimento de mulheres negras não atende somente mulheres negras. A Casa de Acolhimento Recomeçar é uma casa de atendimento para mulheres. Nosso trabalho é uma gestão compartilhada com o município de Sorocaba, com a Secretaria da Assistência Social, mas além disso nós dependemos de ajuda de parceiros, de festas e eventos, de pessoas comprometidas com o social, que nos ajudem a manter o nosso serviço sempre vivo. A minha relação com o Mumunis, ela começa num contexto bem familiar, porque minha mãe participava do grupo bem no início com Dona Mazé, com o seu Zezinho, minha mãe, Dona Conceição, não tinha com quem me deixar, né? Então vamos junto, né? Arrasta junto o filho, e eu tive esse contato desde o início com o Mumunis como espectador, e foi um momento da minha vida tipo pré-adolescente, né? E as oportunidades foram surgindo. Então, vendo o seu Zezinho, um dos meus grandes mestres, queria agradecer e pontuar isso aí, que foi um dos meus primeiros grandes mestres que me deu a oportunidade de estar tocando. E como eu tive essa oportunidade na minha vida de virar um músico, eu vejo o Mumunis ainda hoje, até hoje, né, décadas, como um celeiro de oportunidades para outras pessoas que vieram e estão por vir ainda. Foi no Mumunis também que eu tive a oportunidade de começar a dar aula de percussão para as crianças. Então foi um divisor na minha vida como adolescente, pré-adolescente, adolescente e até hoje com essa carreira musical, artística, como músico percussionista. Eu tive início no Mumunis. Então agradeço muito sempre os mestres, os mais velhos, que me deram essa oportunidade de ser quem eu sou hoje, Manu, percussionista. A minha história com o Mumunis é de muito longo, de 1980, por aí, né? Antes um pouco, quando a Mazé me convidava para as apresentações do coral. Foi quando começou o Coral das Mulheres Negras. E como eu dava aula em curso de secretariado, no Aquiles e no Fernando Prestes, eu convidava as meninas, né, para se apresentar. E era sucesso total, né? Lindo, lindo. Então o meu convívio com o Mumunis vem dessa data, sempre acompanhando, né? Sempre estando com elas nas oficinas e vendo que o trabalho delas era um trabalho sério, né? Com relação de mostrar, né, para a mulher e a defesa da mulher, principalmente da mulher negra, né? Isso também tem relação com o Conselho da Mulher. Quando eu fui vice-presidente, né, do Conselho da Mulher, eu então acompanhando o Mumunis bem de pertinho mesmo. Pelos idos dos anos 2000, a professora Mazé de Almeida Lima criou essa entidade, esse movimento, que era um coral
a princípio, Coral das Mulheres Negras, e dinamizou o fato do 28 ser um clube social negro. Aliás, somente o 28 de setembro, como clube social, fez essa importante renovação de colocar na presidência mulheres. Então nós tivemos a professora Mazélia Almeida Lima, nós tivemos a professora Heloísa, nós tivemos a Vera Torquato. Todas elas, até hoje, essas 3 presidentes do 28, integravam o Coral das Mulheres Negras, o Mumunis. Na sequência, o Mumunis foi crescendo de uma forma muito boa, muito sensata, que se tornou uma ONG, uma organização não governamental. E hoje é uma entidade que congrega o cuidar de várias crianças, de várias pessoas, independente de etnia, seus funcionários também, independente de etnia, fez uma parceria com a Prefeitura Municipal e segue seu brilhante caminho no sentido de mostrar para a população a valorização e a virtude que o povo negro tem. O povo negro pode ensinar, o povo negro pode orientar e o povo negro pode trazer para a sociedade em geral benefícios, inclusive da convivência entre as etnias. Então o trabalho social do Mumunis é importantíssimo para Sorocaba. A minha história no Mumunis começou quando começou o Coral das Mulheres Negras. Ali fomos indo, fomos cantando, nós só não fomos internacionais porque tinha umas professoras que não podiam deixar de faltar a aula. Mas nós cantamos na Câmara Municipal, nós cantamos na Assembleia Legislativa, nós cantamos muito fora de Sorocaba. Mas chegou uma época, eu fui para a feira de artesanato pelo Mumunis. A Mazé me ajudou, eu sou costureira, entendeu? Daí ela achou que eu deveria ir para a feira e eu fui. Montei uma barraca em nome do Mumunis, mas daí só eu costurava. Todo mundo saiu e eu continuei. Eu fiquei 19 anos na feira de artesanato. 9 anos eu fiquei vendendo roupa. Depois faltou a baiana do acarajé, eu entrei vender acarajé. Só que daí eu não tinha mais tempo da roupa. Eu não tinha condições mais de ir para o meu ateliê, um ateliê que o Mumunis ajudou eu criar, mas eu continuei costurando, mas continuei no acarajé. Quando foi um tempo, eu montei a minha associação, que tem até hoje Novos Rumos. Ali eu fiquei 8 anos a mais. Daí eu já achei que eu devia desistir, mas aí na altura dos campeonatos eu sempre segui o Mumunis. O Mumunis é uma coisa muito importante para mim. Ela faz parte da minha família. Eu aprendi muito, mas a minha vida, a minha renda, a minha experiência eu devo ao Mumunis. A minha história com o Mumunis começa num período em que a cidade passa por uma grande evolução, muitas coisas acontecendo. Um grupo de mulheres, né, começam a fazer um coral na cidade, mas na verdade esse coral acaba sendo muito mais um ponto de aglutinação e encontro dessas pessoas, e no substrato de todo esse trabalho, por trás de tudo isso, tinha uma sociabilidade muito grande, um trabalho de consciência de classe. Era muito bonito ver aquelas mulheres vindo, tinha todo um trabalho de uma estética, com as roupas, e o entendimento do significado daqueles símbolos, daquela coisa imagética daquelas mulheres com aquelas roupas, mas ao mesmo tempo elas também mergulhando no universo da sua pertença racial. E esse entendimento era visível nas atitudes dessas mulheres, uma modificação inclusive na linguagem corporal, na maneira de se apresentar, de estar em público,
por conta de um trabalho, de uma autoestima que na verdade ele vinha como consequência de todo esse trabalho que Mazé, Zezinho, todas essas pessoas, aquelas mulheres envolvidas naquele processo. E isso acaba reverberando na cidade em outras dimensões que as vozes negras não chegavam. Quando elas começam a se apresentar em praças públicas, quando elas começam a se apresentar em eventos culturais, e isso foi fazendo com que outras pessoas que não são da comunidade negra, ou algumas da comunidade negra, mas que não tinham entendimento de tudo isso, passassem também a ter um conhecimento, um entendimento maior. Eu tive uma experiência muito rica com o pessoal do Nunes também. No final dos anos 80, começo dos anos 90, eu estava na minha graduação ainda como psicólogo e eu desenvolvi um trabalho muito bacana, muito pujante no 28 de setembro, que tinha, naquele momento ainda tinha atividades culturais acontecendo, que era um grupo de jovens. Naquela época eu estava no terceiro ano da faculdade e tinha um trabalho que eu fazia, meio tomando como base a questão da psicologia social, a interação do sujeito com a sociedade, os efeitos do racismo, e a gente fazia encontros mensais com um grupo de jovens. Nós estamos falando do começo dos anos 90, não tinha e-mail, não tinha todos esses recursos de comunicação que nós temos hoje, mas isso não impedia que a gente tivesse um calendário e que mensalmente a gente se encontrasse, trabalhasse questões de racismo, questões da violência policial contra esses jovens, como é que eles poderiam se empoderar de um repertório discursivo que os levasse a fazer algum tipo de enfrentamento. E isso reverberou de uma maneira muito intensa, que muitas vezes eles traziam questões que emergiam no ambiente familiar a partir daquelas questões que nós estávamos trabalhando ali. Nós estávamos trabalhando com jovens a partir de 14, 16 anos, e aí no encontro seguinte eles traziam questões que tinham surgido a partir de reflexões que a família passava a fazer daqueles encontros que aconteciam ali e que eles levavam para casa. Então só aí a gente consegue entender o quanto que quando você semeia num ambiente fértil, eu acho que a juventude é esse ambiente fértil, um ambiente onde se possa, devemos investir muito, o quanto que esse retorno ele vem, e isso a gente percebe hoje, muitos desses jovens, eu continuo tendo contato com alguns deles, e hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, alguns deles ainda falam desse encontro de maneira muito saudosista. Então eu acho isso muito importante e acho que cada vez mais a gente precisa ter essa coragem, essa vontade de fazer esse enfrentamento, e é muito importante que a sociedade também entenda a importância e a grandeza do trabalho como esse.